E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Diego e eu tô aqui hoje no segundo vídeo da série sobre como escolher e entrar no mercado de ações. Fica ligado! Então antes de começar a falar sobre a estratégia que eu uso e sobre outras estratégias que eu vou relatar sobre o assunto, é importante ressaltar que eu não estou aqui para recomendar ninguém a comprar ou a deixar de comprar nenhuma ação específica, nem para utilizar a minha estratégia ou outra estratégia que eu vou relatar. Essas decisões de investimento, elas têm que ser adequadas ao perfil e cada um tem que definir a sua própria. Por isso esse vídeo não é uma recomendação, é simplesmente uma matéria para instruir vocês a entrar nesse mercado. Então vamos lá! No vídeo anterior eu comentei com vocês 5 pontos básicos para poder começar a investir no mercado de ações. Já no vídeo de hoje, nós vamos comentar mais alguns pontos. Então o primeiro ponto que eu sempre analiso quando eu vou comprar a ação de uma empresa é qual é a estabilidade dessa empresa e o segmento de atuação em que ela esteja. Ou seja, eu gosto de comprar empresas que já existem no mercado há 30, 40, 50 ou mais de 100 anos, porque isso já revela que essa empresa ela tem uma atuação longa, que ela pode ser muito bem analisada com os dados que nós temos disponíveis. Outra questão importante quando a gente já fala do segmento de atuação é entender que várias empresas, e no Brasil principalmente a gente observa isso, elas quebram muito rápido, elas não têm uma existência tão longínqua. Então o que isso quer dizer? Há setores que funcionam aí que a gente chama de não perenes, né? Eles funcionam como se fosse uma modinha. Então, às vezes, pessoal, vamos comprar tal coisa, vamos fazer tal coisa, abre lá um restaurante diferente ou vende-se um produto diferente e isso tem um prazo de validade. As pessoas, todo mundo sai comprando e parece ser algo bom e aí a gente vê várias franquias abrindo, várias lojas abrindo, só que isso dentro de 1, 2, 3, 5 anos a empresa quebra, deixa de existir, muda de nome ou diminui bastante quando já acabou de passar aquela febre inicial do produto. Então assim, eu sempre vejo segmentos que eles vão continuar existindo aí ao longo do tempo. Por exemplo, quando a gente fala de energia elétrica, é algo que há 50 anos era necessário, há 30 anos também era necessário, hoje é necessário e no futuro, muito provavelmente, vai ser ainda mais necessário, né? E é um setor que a gente chama de perene, um setor estável, um setor que há uma perspectiva boa de crescimento no longo prazo. Quando nós falamos aí setor de saneamento, todo mundo precisa, né? Então as casas, os comércios, enfim, o saneamento básico ele é muito importante. Então são empresas também que a gente tem uma estabilidade, não é uma empresa que muitas vezes vai crescer do dia para a noite 100, 200%, mas também não é uma empresa que quebra do dia para a noite, então você está no segmento um pouco mais estável. Quando a gente fala de vestuário, alimentação, quando nós falamos aí das próprias instituições bancárias, são setores que a gente diz, chama eles de perenes, setores aí que vão atravessar ao longo do tempo. Muito provavelmente aí a maioria das empresas que são bem geridas nesses setores, elas vão crescendo, né, consistentemente e são ações que a gente chama aí de mais estáveis. Então esse é o primeiro ponto que eu acabo observando. Em segundo lugar, eu gosto sempre de analisar a política de distribuição dos dividendos e dos juros sobre capital próprio. Se você ainda não lembra muito bem, né, do significado, o vídeo anterior eu acabei explicando. De forma geral, essas empresas elas têm um lucro anual, né, ou prejuízo, mas quando a gente fala em dividendos e juros sobre capital próprio, a gente está falando das empresas que estão tendo lucro, e essas empresas que têm lucro, elas vão distribuir com os donos, né, que são os acionistas, as pessoas que acabaram comprando essas ações. Então assim, tem empresas que elas preferem pegar esse lucro que ela teve e reinvestir no negócio. Então se é uma empresa que está crescendo muito rápido, muitas vezes ela precisa de capital e isso acaba pode prejudicar um pouco, né? Ela pode distribuir menos dividendos porque ela está reinvestindo no negócio. Outras empresas que a gente chama já de mais maduras, mais estáveis, elas não precisam de um reinvestimento às vezes tão grande, ou elas conseguem levantar isso fazendo um financiamento, fazendo um empréstimo aí no próprio mercado. Então elas acabam distribuindo uma parcela considerável de lucro para os acionistas. E isso é uma das coisas que me atrai quando compro uma ação. Então eu vejo lá, por exemplo, determinada empresa de energia elétrica e a gente tem várias aí que pagam muito bem. Então, por exemplo, pagam lá 8, 10, 12% ao ano, né? Quer dizer,
Só aí a gente já está ganhando mais do que a renda fixa. Fora que, se é uma empresa muito bem gerida, no longo prazo ela tende a se valorizar, porque ela vai começar a vender mais energia, o lucro vai aumentar e ela vai conseguir distribuir mais ainda no longo prazo. Então é algo que eu gosto de analisar. Para quem está em dúvida ainda, como que eu vou saber se a empresa distribui dividendo, tem um site que é www.fundamentos.com.br. Vou deixar o link ali na descrição e é um site que, claro, não vai ter lá 100% das informações, mas é um site muito bom, principalmente para quem está assim iniciando. Você consegue ver o valor que ela distribui, né, por cada ação e o período. Então, assim, tem empresas que distribuem todo mês, a cada 3 meses, a cada 6 meses, uma vez por ano, então você já consegue mapear isso. Outra forma de conseguir essas informações é entrar no próprio site da empresa. Então, por exemplo, a empresa, você digita o nome dela lá no Google e digita RI na frente, que significa Relações com Investidores. Muito provavelmente vai ser ali o primeiro, segundo, terceiro link. Você entrando lá, vai ter dentro do site de Relações com Investidores, vai ter um link, né? Vai ter uma aba ali que você vai conseguir ler, né? Quais que foram as distribuições. Você pode acessar o estatuto social da empresa, dar uma lida como que é a política deles de distribuição e assim por diante. Então aí a gente já consegue outra informação importante para poder atuar no mercado de ações. Ou seja, primeiro nós vimos se esse é um setor bom e a empresa ela é estável. Em segundo lugar, o quanto que ela costuma pagar para o acionista, tá? E isso são informações aí de extrema relevância que eu considero muito para poder comprar ação de uma empresa. Então vamos continuar agora. Nosso terceiro ponto de hoje é entender qual é o funcionamento dessa empresa e qual é o posicionamento que ela tem no mercado. Então sempre que eu vou adquirir uma ação nova, eu entendo um pouco do negócio, vou ler sobre esse negócio. Se eu estou entrando numa empresa de energia elétrica, entender como que funciona a distribuição, como que funciona a geração, como funciona a transmissão de energia elétrica no Brasil, quais são as regras básicas desse setor, como que a empresa é remunerada, como que ela consegue ter o reajuste perante os consumidores, qual que é o posicionamento dela no mercado, ou seja, é a maior empresa de energia elétrica, é a segunda maior, a terceira maior, existe concorrência no setor? Então todas essas informações são bastante importantes para a gente entender o contexto que essa empresa está inserida e quais são as possibilidades que essa empresa tem de crescimento. Posteriormente, e aqui a gente tem uma situação bastante importante, que inclusive o próximo vídeo a gente vai adentrar mais sobre isso, é a análise de resultados que essa empresa tem. Ou seja, para eu comprar uma ação, eu vou fazer uma análise do balanço dessa ação. Claro, não é possível nesse vídeo a gente explicar certinho todas as questões do balanço. Isso vai acontecer aí nos vídeos posteriores. Mas de forma geral, o que é importante a gente observar? Em primeiro lugar, eu vou comprar empresas que de preferência tenham no mínimo aí 20 anos de dividendos, né, ou juros sobre capital próprio contínuos. Ou seja, eu compro uma empresa que ela já esteja distribuindo para os acionistas esses dividendos e o juros sobre capital próprio por um longo período aí de 10, 20 anos. Preferência no mínimo aí 20 anos. Em segundo lugar, empresas que pelo menos nos últimos 10 anos não tiveram prejuízo. Por quê? Porque a gente sabe que pelo menos quando você compra uma empresa dessa, que além de ela ter aqueles indicadores anteriores que nós comentamos de estabilidade, ela está sendo bem gerida há pelo menos uma década. Por isso a importância da gente comprar empresas já consolidadas no mercado. Se ela tem lucro por pelo menos 10 anos, muito provavelmente o valor da ação não está caindo, né, continuamente, a não ser que o lucro esteja diminuindo, mas aí é outra questão que também tem que ser analisada. E referente a essa questão, eu sempre observo, né, e vou comprar empresas que de preferência nos últimos 10 anos elas têm um crescimento do lucro de pelo menos 1/3. Ou seja, se lá atrás, 10 anos atrás, ela estava tendo determinado valor de lucro, eu quero que hoje, passados 10 anos, ela tenha pelo menos aí 33% mais de lucro do que ela estava dando anteriormente. Para não acontecer isso, da gente comprar uma empresa que dá lucro, mas o lucro dela vem diminuindo ano a ano. Então eu sempre quero uma empresa que esteja aí, o gráfico, né, voltado para cima, então ela esteja sempre subindo.
Então esses são fatores aí bastante importantes de serem considerados. Muitos de vocês podem estar se perguntando, mas isso é muito difícil de fazer essa análise, onde que eu vou achar todos esses dados? De novo, no site da Relações com Investidores a gente consegue encontrar, e aqui eu também recomendo um site que, tal qual o Fundamentos, ele também é bastante importante aí e ele tem bastante informações. É www.oceans14.com.br. Vou deixar o link também e ali ele tem várias dessas informações que eu falei. Então é isso, galera. Eu sei que hoje nós passamos aí bastante informações, mas para se entender o mercado de ações a gente tem que ir construindo, tem que ir observando aí vários vídeos para entender de forma mais detalhada. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, curta o vídeo, se ficou alguma dúvida, comenta aqui que a gente responde. Então até a próxima!